Olá, estamos de volta aqui no estúdio do canal Boa Vida, onde eu estou conversando com o comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros de Dourados. E durante o intervalo fiquei sabendo que a unidade aqui da cidade vai completar 38 anos de existência no próximo dia 8 de novembro. Vai ter festa para comemorar? Bom, nós temos que fazer festa. Precisa? Estamos procurando os nossos parceiros aí para a gente fazer uma festa que seja à altura do nosso grupamento. Então, são 38 anos de instalação, né? Esses 38 anos se fosse por tempo de serviço, porque o nosso tempo de serviço são 30 anos, né? Então, a unidade está mais que 30 anos, já deveria estar sendo aposentada, a gente coloca assim, né? Mas e você percebe que ela cresce conforme cresce a cidade. Então, aumenta-se a demanda, a necessidade da população, a unidade também tem que ir acompanhando, né? Os órgãos de segurança têm que ir acompanhando isso. E nós são várias histórias, né? Aliado a esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Como inicialmente falei, que nós trabalhamos esse período, desses anos todos, na questão do atendimento de ocorrência, na prestação do socorro público, né? E de 2013 para cá, nós estamos com um foco bastante grande na questão de prevenção. Então, a nossa lei era de 90, nossa lei de sistema preventivo, né? E agora ela sofreu uma mudança, né? Justamente quando aconteceu aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, a nossa lei já existia um estudo pré-aprovado e que faltava somente o momento de colocar ela para ser promulgada. E foi feito em abril do ano passado. Certo. Então, nesse período todo aí, que está com 1 ano e meio, né? Então, nós fizemos várias ações, até de forma inicialmente educativa, informando. Só que esse período de implantação da lei, aquela vigência inicial, ela basicamente já cessou. E agora a gente tem que iniciar uma nova demanda em que é realmente a fiscalização de forma mais efetiva. Então é importante que as pessoas nos procurem para regularizar essa questão que a gente fala que é a certificação em relação ao sistema preventivo, que envolve todo um trabalho hoje. A pessoa tem que nos procurar, recebe uma informação, recebe todo um estudo, tem enquadramento de alguns estabelecimentos eles são isentos de projetos, outros têm a necessidade de projeto, né? Então, estabelecimento acima de 900 metros quadrados já precisa, que a gente fala de canalização preventiva, né? Que são instalação de hidrantes na edificação. E a lei é assim, ela diz que todo estabelecimento tem que ter a devida certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Todo estabelecimento. Então, Edson, evidentemente, nós não estamos aqui falando especificamente de locais que promovem eventos. Nós estamos falando de toda edificação. Não é isso? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma loja, um estabelecimento comercial, tudo isso tem que ser devidamente regulamentado. Justamente isso. Então, a única exceção é a residência unifamiliar, né, que a gente fala que é o lar individual. Que quando é condomínio já tem que ter todo o sistema preventivo. Então, porque hoje, como que a lei entende, como que se entende, né? Que, vamos supor aqui, um grande centro. Por mais pequeno que seja o local, um lanchonete de pequeno porte, você tem manuseio de fogão a gás, você tem a questão da eletricidade, né? Você tem geladeira, você tem freezer. E hoje, por mais que ele é pequeno no seu funcionamento, mas o risco é grande no seu entorno. Então, ele também tem que ter a sua devida certificação, sua devida análise em relação a isso. Certo. Então, hoje, a pessoa tem que nos procurar, né? Porque a lei já estabelece que ela vindo, seria o mais prudente, né? Porque a partir do momento que hoje a gente vá lá, a gente já tem que exercer o poder de fiscalização, já temos que notificar, aí ela já começa a entrar no prazo de 30 dias, né? Aí, no caso, dependendo da situação, também já permite que até
aplicação de imediata, né, de sanções, de multas, né? Então, essa é uma coisa nova que o Estado implementou a partir do ano passado. Sim. Então, o poder que a gente fala assim, o poder de polícia do Corpo de Bombeiros Militar em relação a esse tipo de trabalho, ele hoje ficou muito mais claro. Uma loja comercial, por exemplo, essas lojinhas pequenas que a gente às vezes até tem algumas na Marcelino, de uma portinha, ela também tem que ser fiscalizada. Também. E uma loja grande, um magazine, por exemplo, evidentemente, Também. cada um dentro da sua realidade. Isso, existe. A própria lei, né, ela já estabelece as classificações desses estabelecimentos. Sim. Então, ela já define. Está definido conforme a utilidade dela, né, e conforme a sua área e conforme a sua carga de incêndio. Qual o material que ela utiliza de manuseio para o seu trabalho. Então, são esses 3 aspectos, e aí ele cai no enquadramento, né? Ele cai numa classificação, e a partir dessa classificação que você começa a exigir o sistema preventivo. Então, mas de um modo geral, todo estabelecimento, no mínimo básico, ele vai precisar de uma iluminação de emergência, né? Ele vai precisar de um agente extintor que cobre aquela área determinada. Isso é o básico do básico. Sim. E aí, a partir do momento que eu vou aumentando, né? Aí vão aumentando as necessidades. Aí você entra em saída de emergências, rota de fuga. Aí tem todo um trabalho. E o mais lógico é que o proprietário vá até o local. Isso é o mais importante. O proprietário do imóvel. E em caso de locação, evidentemente, o locatário vai lá porque é ele que está respondendo pelo imóvel. Isso. Então, assim, quando você vai locar o imóvel, você tem que exigir do proprietário a questão da aprovação do sistema preventivo. Tem, não tem, está aprovado? Entendeu? É mais ou menos isso. Tá. Isso para o que a gente fala para as instalações permanentes, fixas. Agora nós temos todo um trabalho que são as instalações temporárias, para evento, né? Esse é um dos mais preocupantes. É o nó, eu imagino. Que a gente tem, porque quando você faz um evento que envolve um grande número de público, né, as pessoas vão para se divertir. Elas não vão preocupadas com segurança. A postura dela é outra. Então está envolvido realmente a questão do consumo de bebida alcoólica. Então você tem que ter todo um trabalho para dar essa segurança para essa pessoa. Então são algumas exigências que a gente faz. Hoje, quando você pensou em realizar um evento, seja ele particular, seja ele de cunho social, seja vindo do Estado, da Prefeitura, por exemplo, das igrejas, qualquer evento em que há concentração de público, você tem que ter todo um trabalho voltado para a prevenção. Dois fatores que aconteceram na Boate Kiss, que foi o que a gente, como bombeiro, a gente faz uma avaliação, que são primordiais. Primeiro foi a alteração de conforme estava o sistema. Houve uma modificação, né? Foi feita uma reforma e mudou algumas rotas de fuga. Foi criado alguns empecilhos na rota de fuga. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo primordial, que aí é a responsabilidade de quem executa, é o excesso de pessoas. A superlotação. A superlotação. Então, por mais que você esteja certificado, por mais que você esteja com o sistema preventivo montado, ele é previsto para uma quantidade X de pessoas. A partir do momento em que eu excedo isso, eu já comprometo toda a segurança. A segurança de todos. Então, assim, é importantíssimo que a pessoa que esteja realizando, ele tenha responsabilidade no que ele está fazendo. Tá? E outra coisa, aliado a isto, nós temos os profissionais, né, que trabalham apresentando os projetos junto ao Corpo de Bombeiros, que são os profissionais ligados à área de prevenção de edificações, que são os engenheiros, arquitetos, engenheiro eletricista, os que atestam funcionamento de som, de eletricidade, são todos esses profissionais ligados.
Então ele tem que ter a responsabilidade do que ele está fazendo ali, realmente oferece segurança. E muitas vezes, isso é comum acontecer, a necessidade de quem vai fazer o seu evento é demorar muito e chegar tudo de última hora e querer a aprovação daquilo. Ele primeiro já divulgou o evento, primeiro já vendeu o ingresso, né? Fala tudo e não foi nem procurar o Corpo de Bombeiro. Então, antes de você pensar em divulgar um evento, Corpo de Bombeiros Militar, que aí a gente vai fazer a orientação para essa pessoa, o que ele deve apresentar, para a gente realmente ter a segurança. Então, ele tem que fazer as informações necessárias, colher junto ao Corpo de Bombeiros, apresentar uma planta baixa, um croquis que a gente fala dentro de uma escala que é possível você fazer uma análise, né? Da área, né? Do área. local. Então, um profissional que conhece isso vai apresentar esse croquis para a gente vai fazer toda a análise para ele, vai colocar o que ele deve ter. Então, basicamente, é o bombeiro ajudando esse cidadão a ter a segurança necessária. E depois, com isso, a gente faz a vistoria e faz a certificação se estiver atendendo todas as condições de segurança. Então, é um trabalho hoje que o bombeiro está envolvido, né? E que demanda bastante atenção, bastante profissionalismo em relação a isso. Edson, a gente tem diversos locais para eventos na cidade, né? Que imagino eu devam aí pelo menos estar com suas documentações em dia. Mas a gente também tem festas tradicionais na cidade que são fora de salões, digamos assim, e que montam estruturas. No caso de evento desse tipo, como é que funciona? Porque, por exemplo, a estrutura só vai ser montado tipo 2, 3 dias antes da festa, né? Tipo assim, quando é tenda, coisas assim. Como é que é daí? É justamente isso. Então, assim, quando você tem um local... A primeira coisa, se você for fazer um evento, se você vai fazer um evento que é uma instalação fixa, um clube, por exemplo, você já tem que saber se aquele clube está certificado. Ponto. Não vá fazer em local que não tenha certificado. Tá. Então, aí, nesse caso, né, não te cortando, aí, por exemplo, aí entra Salão de Eventos da Unigran, Cerrado Brasil, Clube Indaiá, esses oficiais. Sim. Não é? São tradicionais, né, em realização de eventos. Né? E aí, esses são os locais que você tem que ter a certificação do estabelecimento. Certo. Aí eu vou fazer uma mudança, vou criar um palco, vou criar um fechamento, vou modificar alguma coisa ali dentro. Então, tem que fazer um croquis disso aí, que a gente fala muitas vezes croquis, projeto. A gente tem que saber o que você vai fazer. Aí onde entra a importância de ter um profissional com conhecimento na área, que vai apresentar para a gente que a instalação de um palco, eu tenho que ter um RT, que a gente vai responsabilidade técnica, né, de um profissional que vai atestar que aquele palco está à segurança, apesar de o estabelecimento ter a certificação. Isso é um fator. Modifiquei? Vamos informar o Corpo de Bombeiro, porque a aprovação daquilo lá está mediante o que está fixo. Se eu mudei, preciso fazer um novo análise, que entra toda a questão de rota de fuga, de dimensionamento, necessidade de saída de emergência. Isso é um fato. Certo. Quando o estabelecimento é uma coisa que não tem nada, uma tenda, vou botar, não existe. Aqui a gente fala de evento temporário em edificações que não existe, edificações permanentes. O procedimento é o mesmo. Tem que fazer uma demonstração do que eu vou colocar lá, o que eu vou ter, para a gente fazer um estudo, considerando tudo esse estudo é em cima da lei de prevenção, né, que é o instrumento que nos dá um embasamento para dizer quais são as condições de segurança necessárias. Então, você tem que realmente ter uma pessoa que conheçam hoje, você tem que contratar ou conhecer sobre esse sistema de prevenção. O Corpo de Bombeiro ele é um fiscal e um parceiro em relação a isso. Então, você vai montar, você tem que trazer, eu quero montar uma tenda, eu quero montar arquibancada, eu quero montar palco, eu quero montar isso, eu quero montar aquilo. E quero uma estrutura assim.
meu público estimado é tanto. Então, a pessoa, quando você vai fazer um evento, ele imagina que vai chegar um público de 5 mil, 10 mil, 15 mil. Né? Vamos imaginar assim, 1.000 pessoas. Então, ele tem um público máximo, até para você dar condições de atender esse público. A gente não pode pensar no público mínimo. Ele vai pensar no ideal máximo. E todo sistema preventivo, ele tem que ser para o ideal máximo. Então, primeira coisa, procurar o Corpo de Bombeiros. E, interessante também, é ter um conhecimento da questão de prevenção. A lei é do povo, é disponível, ele é um instrumento, né? Todo mundo deve conhecer pelo menos um pouco, o básico. Pelo menos. E aí você está ali certinho, como que ele deve proceder, como que ele deve dar entrada, qual a documentação necessária. Nós temos no nosso site disponível várias informações em relação a isso, né? Está na nossa página, várias informações, como ele deve proceder. Tem os profissionais credenciados, né? Porque hoje, para você trabalhar nessa área, você tem que ter a sua formação, mas tem que ter o credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar desse profissional, para dar entrada junto a esse tipo de documentação. Os promoters da cidade estão conscientes disso? Alguns sim, mas ainda a gente enfrenta a questão do financeiro, né? Isso é um fator muito preocupante, em que você é uma pessoa que sempre está participando de eventos, né? Algumas oportunidades, você vê que ainda o excesso de pessoa ainda é um fator preocupante. Não só em Dourados, mas acho que... Todo local. Todo local, né? Então, tudo que excede é preocupante. Então, essa consciência que é importantíssima, que a partir do momento em que você não realmente não agir conforme a nossa lei de prevenção, essa pessoa ela está fadada a ter que responder criminalmente, sofrer ações, reparos financeiros, vários tipos de coisas. Então, uma briga hoje, porque você fala prevenção de combate a incêndio e outros riscos e pânicos. Então, uma briga, alguém que já é um motivo de você transformar aquilo num pânico, num estupim, de sair correndo, de pisotear e várias outras coisas que podem acontecer. Uma outra coisa também que está se exigindo agora como é que é? Brigadista? Isso, dependendo, O que é? Na verdade, assim, a lei, a vigência dela, vamos supor, da parte educativa, se findou-se, né? Então, conforme o seu quantidade de público, você tem que ter uma equipe que vai estar ajudando na prevenção, orientando. Qual é o papel importante desse tipo de pessoa? Não é só a prevenção, no caso de um princípio de incêndio, né? Para agir de forma imediata, né? Mas também orientar o que a gente fala que é importantíssimo, que é a questão de rota de fuga, a saída, abrir as portas, né? Você viu que na boate lá que aconteceu, nós tivemos alguns fatores que ajudaram, né? Isso, a não abertura das portas. Então, o combate do princípio de incêndio, que realmente tivesse alguém específico para isso poder ser mais eficiente, né? Então, essa brigada, esse brigadista vai estar realmente trabalhando ali no olhar da prevenção da segurança de incêndio e pânico. Não é o segurança do evento. Ele não é o segurança para contenção de alguma diversidade que a gente fala, né, de briga, de entreveiro, né? Mas é uma pessoa que vai estar realmente olhando os procedimentos preventivos, né? Nós já tivemos aí no nosso estado palcos que caíram, né? Não só aqui Dourados não me lembro, mas nós tivemos palco que caiu em Campo Grande, em outros locais, né? Então, você pode estar lá, alguém tem que machucar, torcer um pé, você tem que
tirar essa pessoa, né, de forma segura. Tá, e esse brigadista, onde é que se encontra? Porque, por exemplo, grandes empresas podem ter a sua equipe? Porque você tem dois tipos de brigadista. Ela se enquadra mais ou menos do tipo de evento, que você tem aquele brigadista que fica fixo, né? Que é da empresa. Por exemplo, uma usina, você tem um brigadista que é fixo ali. E ele é funcionário da usina. Funcionário lá. Muitas vezes você tem o brigadista que acumula a função de funcionário e brigadista. Tem aqueles, por exemplo, o shopping, mas assim você vê que já tem um brigadista específico para essa área, né? Aí você tem... E você tem os temporários que são contratados, né? Então, hoje, esses profissionais, eles estão sendo capacitados, né? Tem os treinamentos que é feito. Faz um curso? Faz um curso, né? A lei exige que faça um curso de conhecimentos básicos, né? E apresenta esse atestado, esse curso para o bombeiro, realmente saber que aquelas pessoas estão credenciadas para estar atuando numa prevenção. E esses são contratados, né, para eventos temporários. Aí é o organizador do evento, o promotor, que tem que estar contratando esse tipo de pessoas. Entendi. E aonde se encontra? Hoje no mercado tem já pessoas credenciadas para isso. Tem. Aqui Dourados tem, em outras cidades tem. Então, tem várias pessoas que estão já se adequando. Depois dessa nova lei, há um sistema gradativo, né, para que as pessoas vá se adequando, né? Então, não está ainda... É um trabalho que está em início, né? Tem muito a ser feito, muitas ações aí para a gente fazer, mas, de um modo geral, ele está gradativamente, a gente está conseguindo aí ir adequando. Mas falta bastante, mas... O fundamental é que o objetivo final disso tudo é a segurança das pessoas, né? É a segurança das pessoas. Tá certo. E eu queria também, não sei se eu tenho tempo, né? Mas pode falar, a gente já estourou coisa e tal, mas nós vamos indo. É assim, ó, importantíssimo, Alfredo, que hoje a gente começa o verão, né? É importantíssima a prevenção de crianças em piscinas. Então, nós já tivemos fatalidades aqui, em família perder crianças, né? Por uma questão de não se atentar para a prevenção nesses locais. Então é importantíssimo que a piscina esteja cercada, mesmo que seja na sua própria casa, ela tem que ter uma segurança, tem que ter um controle de segurança, que você realmente evite entrar em águas desconhecidas. Bebida alcoólica e água não combina. Não combina, né? Não combina nunca, né? Nós vamos começar o verão, aí a procura para esses locais aumenta. Então é muito importante. Muito importante realmente que você tenha essa preocupação. Nós tivemos agora uma tragédia aí lá em Porto Murtinho, né? Ah, pois é. E a princípio a gente não tem a comprovação disso, né? Mas ninguém acho que estava usando colete salva-vida. Eu não tenho a confirmação se alguma das vítimas que encontraram lá estava de colete. A princípio, né, nenhuma estariam. Então, assim, numa tempestade daquela lá, você não ter o colete é o primeiro passo da prevenção. Então, entrar em barco só com colete, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, e grande, né? Porque você perde pessoas muito próximas a você, né? Pois é, e para acontecer, é só a gente propiciar, né? Só permitir, né? Edson, obrigado por você ter vindo, pelos esclarecimentos prestados, né? Acho que foi bastante interessante, importante para as pessoas terem esse conhecimento, né? Saber como agir nas mais diversas situações. Obrigado. Fredo, eu que agradeço o espaço, estamos à disposição lá no grupamento. Eu, no tanto, está o Cabo Éden, que está me assessorando nessa comunicação entre a imprensa, entre o público de modo geral, estamos à disposição. Que, inclusive, o Cabo está acompanhando a entrevista aqui no estúdio do canal. Conta com a gente aqui no canal Boa Vida e no Jornal Diário MS. E você não saia daí porque o programa volta já já.